Talvez muitos de nós tivemos um pai ausente. Talvez muitos de nós nem conhecemos nosso pai. Talvez muitos de nós tivemos um pai viciado na bebida, como muitos hoje estão nas drogas, muitas mulheres também. E quem mais sofre são os filhos. Mas eu digo para você que existe um pai por excelência, e Ele só nos basta. Ele preenche todas as lacunas do nosso coração. Ele cuida de nós, Ele está presente para conosco. E um dia todos nós vamos morar com Ele na eternidade para sempre. Hoje aqui nesta noite é algo muito interessante, muito importante. Eu sei que os irmãos têm crescido, têm aprendido muito, e o assunto que mais a Bíblia fala, que eu quero compartilhar com os irmãos, e se Deus fala muito sobre esse assunto é porque é muito importante. E eu quero compartilhar nessa noite, que você receba essa palavra no teu espírito, no teu coração. E eu coloquei como tema o relacionamento de pais e filho. O relacionamento de pais e filho, de pais e filhos, é que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. E um texto de referência que eu quero compartilhar está no livro de Gênesis, no capítulo 12, o versículo 1 ao versículo 3. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Nós sabemos que a família é o maior projeto de Deus. Tudo que eu vou falar aqui eu creio que não é novidade para você, mas é importante você não só aprender, mas também transmitir, ensinar. Tudo que nós aprendemos não deve ficar em nós. Nós precisamos transmitir às pessoas. A palavra do Senhor diz assim: ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus fala aqui, Ele fala para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, e você vai para um lugar aonde que eu te mostrarei. Deus simplesmente estava dizendo: olha, eu quero que você saia do meio da tua família, e eu vou te levar para um outro lugar, porque eu quero constituir um novo núcleo sobre a sua vida. E através da sua vida, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Essa é a promessa que Deus tem na vida de cada um de nós, porque eu e você, nós somos descendência de Abraão. Essas promessas também estão sobre as nossas vidas, para que toda a terra viva bem. Eu e você, como igreja, precisamos entender esse princípio e aplicarmos nas nossas vidas. Quando Deus fala que o homem deixa seu pai e sua mãe e une a sua esposa, Deus estava dizendo: agora eu vou constituir um novo núcleo sobre a sua vida. E a partir desse momento, esse casal, essa família começa a viver debaixo desse relacionamento, dessa comunhão com Deus, desse novo ciclo na sua vida. Isso é muito importante nós sabermos. A importância de nós nos relacionar, o relacionamento de pai e filho. Então, quando Deus fala, essa é uma promessa que Deus liberou sobre a vida de Abraão. E nós somos a igreja do Senhor. E através da igreja do Senhor, todas as famílias da terra, elas são abençoadas. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter conhecimento. A pastora Adriana pregou aqui na sexta-feira. Ela falou aqui que existe cerca de 8.710 promessas. Eu creio que é mais ou menos isso aí que ela falou. E a minha pergunta não basta ter tantas promessas. Você precisa conhecer as promessas que Deus tem para você.
Nós temos mais de 8.000 promessas, mas se você não tiver conhecimento das promessas, e você não se apoderar dessas promessas, isso não vai acontecer na sua vida. Então eu e você temos mais de 8.000 promessas, mas nós precisamos conhecer essas promessas. Nós precisamos declarar essas promessas nas nossas vidas. Nós precisamos tomar posse das promessas nas nossas vidas. Isso quando Deus liberou sobre a vida de Abraão, Ele diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu e você somos descendência de Abraão. Então, através da minha vida, da sua vida, é que Deus vai estar abençoando todas as famílias da terra. Só que hoje existe uma estatística, que cerca de 100 casamentos, 50 deles logo em seguida estão divorciando. O inimigo, ele sabe, ele conhece a palavra de Deus, e ele procura distorcer tudo aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas. Então o adversário tem lutado muito, de uma maneira muito violenta, para causar a separação, o divórcio, para causar o dano sobre todas as famílias. E nós precisamos entender, porque se nós não tivermos consciência, se nós não tivermos as consciência que as promessas de Deus se cumprem através das nossas vidas, para nós vai se tornando natural, mais um divórcio, mais um casal separando, isso está sendo normal. Só que isso, à luz da palavra de Deus, Deus não permite. Então nós temos um Pai por excelência, o nosso Deus. Quando Paulo escreve Romanos 8,14, diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para tornarmos novamente, mas recebermos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o Espírito mesmo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se filho, então herdeiro, e herdeiro também co-herdeiro com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O que Deus quer que eu e você entendemos, que uma vez que eu e você aceitamos Jesus como Salvador, nós se tornamos filhos de Deus. E como filho de Deus, nós podemos acessar a todas as promessas de Deus. E a mais que eu falei aqui, é que mais se fala sobre as Escrituras, o assunto que mais se fala, ele se fala sobre relacionamento de pais e filhos. Isso é tão importante para que eu e você possamos ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não caminhar segundo a nossa alma, segundo a nossa razão. Porque Deus, Ele manifesta o seu poder, a sua graça, para que eu e você possamos desfrutar de todas as promessas, de toda a herança, através do conhecimento da palavra de Deus. A herança e as promessas é somente para os filhos de Deus. E eu e você temos direito de desfrutarmos, porque nós somos filhos de Deus. E a pergunta que eu faço: quem você é? A hora que você tiver consciência que você é um filho de Deus. Você tem teu pai biológico, tua mãe biológica, mas espiritualmente, quando eu e você aceitamos Jesus, nós nascemos de novo e nós se tornamos filhos do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Por isso, quando você lê em Apocalipse 1:5, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e nos levou dos nossos pecados em seu próprio sangue, nos lavou do nosso pecado, seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdote para Deus, seu Pai, e a Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. O Senhor Jesus, Ele nos lavou, nos purificou, através do seu sangue, o nosso pecado, e Ele nos fez reis e sacerdote para o Deus Pai. E por isso a honra e a glória do nosso Senhor, e o domínio para todos os séculos, amém. Então Jesus, Ele perdoou o nosso pecado, Ele nos reconciliou com o nosso Pai,
E Ele nos fez reis e sacerdote para o Senhor, para que o nome dEle seja glorificado sobre as nossas vidas. Quem você é? Você é filho de Deus. Ele te fez reis e sacerdote para Ele. Eu já ensinei aqui que Deus só aceita serviço de rei e sacerdote. Se você, enquanto tiver na mente que você é escravo, que você é servo, não tem valia. Mas a hora que você entende que você é filho, quem você é? A primeira epístola de João 3:1 diz assim: vede que grande amor nos concedeu o Pai, de sermos chamados filho de Deus, por isso o mundo não o conhece, porque não conhece a Ele. Então a Bíblia diz que Deus nos amou, de tal maneira que Ele nos chama filho de Deus, que nós somos chamados. Ele nos amou e nos concedeu o Pai, de sermos chamados filho de Deus. Por isso o mundo não conhece, porque não conhece a Ele. Então só quem conhece o Pai, aqueles que são filhos de Deus. Este capítulo, como os demais, são um verdadeiro jardim que contém toda sorte de deleito. É uma mina inesgotável de tanta riqueza da parte de Deus. O fato de nós sermos regenerados em Cristo, através de Cristo, através da pessoa do Espírito Santo, Ele é a única base da nossa esperança e herança. Ou seja, eu e você somos filhos de Deus, eu e você, nós somos também herdeiro de Deus. E Deus quer que eu e você desfrute essa filiação com Ele. Deus quer que eu e você desfrutamos a nossa herança com o nosso Deus. Se nós somos filhos, nós também somos herdeiros. Olha o que diz em primeira epístola de João 4:4. Filhinho, vós sois de Deus, e já antes tendes vencido, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz, olha, filhinho, vós sois de Deus. Amém, queridos? E já tendes vencido, então você já é um vencedor. Porque maior aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Então não tem para ninguém, amados. A hora que você tiver a consciência que você é filho de Deus, que você é mais que vencedor, que você porque maior aquele que está em você, você não deve ficar se preocupando com o Satanás. Tudo que eu e você precisamos assumir, o nosso compromisso, a nossa filiação em Cristo Jesus. Todos fomos abençoados na mesma promessa. Olha o que diz em Hebreus 6:17. Assim que querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, confirmou com juramento. Então a palavra do Senhor, eu estou falando aqui de Hebreus 6:17, né? Então o nosso Deus, Ele concedeu, assim Deus querendo mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, e confirmou com juramento. Então Deus é o maior interessado de mostrar, de manifestar, através da sua vida, que Ele é seu Pai, e que você é filho dEle, e que você possa viver abundantemente, que você desfrute daquilo que Ele já liberou, daquilo que Jesus já conquistou para nós. E tudo isso eu e você adquirimos através do conhecimento. Então como que Deus trata o homem? Todos os seus filhos como herdeiro. Deus trata todos nós como herdeiro dele. Isso é muito importante você saber. Porque no momento das adversidades, no momento que o inimigo vai soprar, porque a tentação no deserto, qual era o que Satanás colocava, o que Satanás tentava Jesus? Ele disse, se tu és filho de Deus. Ele tentava de todas formas colocar dúvida no coração de Jesus,
de que Jesus era filho de Deus. E assim também o inimigo tenta colocar na nossa mente a dúvida que Deus é seu pai, que você é herdeiro, que você tem as promessas para você desfrutar. Enquanto você tiver dúvida no teu coração quem você é, você não desfruta, você não vive de uma vida de paz, de uma vida de alegria, de saúde, de uma vida de harmonia, de felicidade. Você precisa ter essa consciência no seu espírito e todo o seu ser, que você é filho de Deus, que Deus é teu pai e que você é herdeiro do Senhor. E se nós somos herdeiros do Senhor, todos os filhos são herdeiros, todos os seus herdeiros são príncipes, e todos os príncipes são coroados, e todos os coroados se tornam reis e sacerdotes. É assim. Você é filho de Deus, você é herdeiro. E aí você passa a ser príncipe. De príncipe você é coroado. E se você é coroado, você se torna rei e sacerdote. Para que você possa viver uma vida extraordinária na presença de Deus. Mas o diabo não quer que você creia nisso. O diabo não quer. O inimigo trabalha para destruir todo o relacionamento entre o filho e o pai. Essa é uma das funções do nosso inimigo. Trabalhar para destruir o relacionamento. Por quê? Porque se ele consegue matar um filho espiritualmente, como que um defunto pode desfrutar de uma prosperidade, de uma abundância das promessas? Uma pessoa que morreu, ele não pode desfrutar da herança, ele não desfruta da prosperidade, ele não desfruta das promessas. Assim, uma alma morta não pode herdar o reino de Deus. É simples assim. Se a tua alma está morta, você não pode herdar o reino de Deus. Por quê? Porque o diabo, ele não tem família. E por isso ele procura destruir todas as famílias da terra. Porque ele não tem. Deus tem um propósito para restaurar todas as famílias. Porque essa bênção maior, quando Deus fala com Abraão, através da vida de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra, serão abençoadas. Interessante, quando você lê toda a Bíblia, você lê os 66 livros da Bíblia, e você vê o Velho Testamento, que contém mais livros, percebe que o último profeta que Deus usa, e os últimos versículos da palavra do Senhor, o livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, que Deus fala do assunto desde Gênesis, sobre esse relacionamento entre pais e filhos. E o último capítulo das Escrituras, no Velho Testamento, Deus faz com que o povo relembre também das promessas que Ele tem sobre a família, sobre pai e filho. Olha o que está em Malaquias 4:4. Deus tem um propósito para restaurar a família. Ele diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Herodes para todo Israel, a saber, o estatuto e ordenança. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais os filhos, do coração dos filhos os pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Veja que Deus nunca desiste. Ele diz: antes que venha o terrível dia do Senhor, eu vou converter o coração dos pais, dos filhos dos pais, para que a terra não venha a ser destruída com maldição. Deus nunca desiste do seu propósito. Deus sempre quer manter esse relacionamento de pai e filho. Porque se o inimigo, ele tentar destruir esse relacionamento, a terra, a maldição começa a pairar, se manifestar sobre a terra. E Deus, ele é estrategista, ele nunca vai
desistir daquilo que Ele tem para nós. Esse relacionamento, antes que venha o terrível dia do Senhor. Qual o terrível dia do Senhor? Quando o Senhor buscará a sua igreja, o Espírito Santo vai subir sobre a igreja, as pessoas não terão paz, não terão alegria que ficar aqui, porque a Bíblia diz que eu e você somos o sal da terra, eu e você somos a luz do mundo, eu e você somos reis e sacerdote, eu e você somos o perfume deste mundo, eu e você somos a carta deste mundo, e vai chegar um momento que todo esse povo subirá. E quando esse povo subir, então aqui vai virar um caos. Não tem luz, porque nós somos a luz, não tem sal. Isso aqui vai apodrecer, não tem paz, não tem alegria, porque o Espírito Santo, Ele subirá com a igreja. Isso vai causar um caos, mas existe uma promessa de Deus, para que Ele venha restaurar todas as famílias da terra. E para Deus restaurar, para que essas famílias sejam alcançadas, é através da igreja, através da minha vida e da sua vida, que todas as famílias serão abençoadas. E eu e você como a igreja, nós precisamos entender, Deus é especialista em mudar a história. Dedica mais tempo na Bíblia falando sobre paternidade, o assunto que Deus mais fala, para que nós possamos ter compreensão dessas verdades. Porque se você não tiver compreensão, não existe restauração. Aquilo que você não entende, aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece, não tem como ser realizado. Mas a hora que eu e você conhecermos quem nós somos, filho de Deus, que nós pertencemos à família do Senhor, que nós temos promessa de Deus para nossas vidas, que nós aprendemos que não basta nós termos as promessas, mas nós temos que conhecer as promessas, e nós temos que praticar as promessas, e nós temos que declarar as promessas, e aí nós temos que desfrutar dessas promessas também. Então não basta nós sabermos que tem 8.000 e poucas. Por isso o inimigo procura destruir tudo isso. Então o maior problema na sociedade está sobre o relacionamento de pai e filho, tanto na vida espiritual como na vida biológica. Tanto, porque aquilo que nós vivemos bem no espiritual, automaticamente nós vamos viver no natural. Então o maior problema na sociedade está, muitas vezes, a ausência do pai, a falta do pai, ou um lar distorcido. Os problemas na sociedade, eu sempre falo que as nossas igrejas nunca chegarão ao nível dos nossos lares, porque se os nossos lares forem fortes, as nossas igrejas serão fortes. Se as nossas igrejas forem fortes, a nossa sociedade será forte. O retrato que nós vemos na sociedade é aquilo que está acontecendo dentro da igreja e dentro da família. É muito importante, você guarde o que eu estou falando no teu coração. Então muitos problemas, o maior problema na sociedade está entre o relacionamento de pai e filho. É um problema que está na sociedade. Eu já contei para vocês aqui, já ministrei algumas vezes, que foi feita uma pesquisa muitos anos atrás nos Estados Unidos. E nessa pesquisa, quando foi para acontecer a data dos Dias das Mães, eles fizeram um trabalho no presídio. Todo o comércio em todo os Estados Unidos. Isso foi uma pesquisa verídica. Isso que eu quero falar para vocês. E todo o comércio fez uma promoção em todos os presídios dos Estados Unidos no Dia das Mães, incentivando cada um dos detentos a mandar uma lembrancinha, mandar um presente, fazendo todo o desconto para que alguém pudesse mandar para sua mãe. E eles tiveram uma surpresa muito grande, porque 100% dos detentos enviaram um presentinho para a mãe. Um cartãozinho, um presente, conforme, mas mandaram, 100%. E aí eles ficaram muito alegres, muito animados. E eles falaram assim, olha, no Dia dos Pais nós vamos fazer uma promoção maior ainda, mais grande isso, maior divulgação em todos os presídios dos Estados Unidos. E eles fizeram. E eles tiveram uma decepção tão grande,
porque menos de 10% aderiu àquela promoção. E eles tiveram um prejuízo muito grande. E passou uns dias, eles começaram a fazer uma pesquisa dentro dos presídios. O que aconteceu? Que quando na data das mães todos aderiram, mas no dia dos pais, menos de 10% mandou uma lembrancinha para o seu pai. E as respostas foram diversas. E muitos dizendo assim, por exemplo, por causa do meu pai que eu estou aqui. Outro dizia, eu nem conheço meu pai, eu nem sei quem é meu pai. Outros, eu estou culpando ele, é por causa dele. E era tão diversos, e muito envolvendo o pai, por causa do pai, por causa disso, por causa daquilo. Meu pai foi ausente, meu pai nunca teve presente. Queridos, a mãe, ela dá luz, a mãe, ela ama, a mãe, ela cuida, a mãe, ela protege, a mãe, ela dá vida pelos seus filhos. Ela é uma heroína, ela se dá. Só que nós precisamos entender o princípio espiritual. É o pai que dá a identidade para o filho. É o pai que transfere a genética para o filho. É o pai que tem a chave para abençoá-la. O filho e a filha, não é a mãe. É o pai. E o diabo sabe de tudo isso que acontece. E por isso que ele procura distorcer essas coisas, para que esse pai não assuma o papel de sacerdote dentro da sua casa, dentro da sua família. A maioria diz assim para a esposa, leva os filhos, você vai para a igreja, eu vou ficar em casa. Você pode ir, você congrega, eu fico aqui. E ele não entende o propósito de Deus, aquilo que está sobre a vida dele. Muitas vezes, em vez do pai educar o filho, chamar a atenção, conversar com o filho, não, mulher, pega essa criança e dá um jeito, não. É o pai que dá identidade, é o pai que transfere, que dá a genética para o filho, é o pai que tem a chave, é ele que abençoa. Mas se você não souber nada disso, para você tudo é normal. E por isso que nós estamos vivendo esse caos no meio da família. Por isso que quando você lê a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, você vai ler a Bíblia e diz assim, fulano filho de Beltrano, fulano filho de Beltrano. Você lê Salomão filho de Davi, Jeremias filho de Ilquias, Isaías filho de Amós, Ezequiel filho de Buzi. Você lê assim, sempre você vai ler assim. Quando você lê a primeira crônica, os primeiros 10 capítulos de crônica, por mais que você seja ame a leitura, por mais que você seja um apaixonado pela leitura, quando você começa a ler o primeiro capítulo de Crônicas 10, vai dizer fulano filho de Beltrano, fulano filho de Beltrano. Uns nomes difíceis de pronunciar. Um dia o Senhor falou para mim, e geralmente eu passava e pulava, eu digo, puxa vida, isso que não edifica a minha vida. E o Senhor falou, filho, porque o Espírito Santo é muito educado, ele não vai chamar você oriundo. Filho, tenha sabedoria. Isso é muito importante para mim. O ditado que nós vemos é tal pai e tal filho. Então você, quando você lê, vê ali. Porque muitos de nós tivemos pais ausentes. Muitos de nós tivemos pai não participante. Por quê? Porque Satanás quer tirar a nossa identidade. Porque o pai que tem a liderança, incumbência de proteger a sua família, de proteger a sua esposa, de proteger, e o pai que vai transferir, que vai acessar a herança sobre a família, não é a esposa, não é os filhos. Porque ele que tem a chave para abençoar o filho, abençoar a filha. O pai é o canal de Deus para tocar as pessoas. A igreja do Senhor precisa aprender essas verdades. Olha que Paulo escreve em 1 Coríntios 11:3. Quero, porém,
que saibais que Cristo é cabeça de todo homem, o homem é cabeça da mulher, e Deus é cabeça de Cristo. A Bíblia diz que Jesus foi obediente ao Pai em todas as coisas. Existe uma hierarquia, há um fluxo que vem do Deus Pai sobre a vida de Jesus, e esse fluxo de Jesus sobre a vida do homem. Quando a Bíblia fala cabeça, não quer dizer que o homem ele está acima da mulher, mas ele é o responsável espiritual. É ele que tem que carregar a carga, é ele que tem que pegar o fardo, é ele que precisa proteger. Não é para a mulher carregar o fardo, não é para a mulher carregar a carga, é para que esse homem proteja, guarde a sua família, porque existe um fluxo da parte de Deus que vem através de Jesus sobre esse sacerdote, para que ele traga uma proteção, uma cobertura para toda a sua casa e toda a sua família. Só que Satanás pega e distorce, não, eu que mando aqui, eu que dou as cartas aqui. Não, é uma cobertura espiritual, porque Jesus liberou sobre nós, para que nós possamos distribuir a nossa família. E o inimigo está lutando, ele luta para destruir esse papel, para acabar com a família, o que nós estamos vendo no dia de hoje. Por quê? Para Deus é muito importante. É o pai que vai dar a identidade, é o pai que transfere a genética, é o pai que tem a chave. Por mais que a mãe, nossa, faz tudo, mas é que a palavra do Senhor nos ensina. É assim que a Bíblia fala. Veja esse texto que todos nós conhecemos, quando Davi, ele sai para lutar com Golias. Veja aqui a preocupação de Saul, em 1 Samuel 17:55, veja aqui. E vendo porém Saul, viu Davi sair e encontrar-se com o filisteu, e disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este mancebo, Abner? E disse Abner: viva a tua alma, ó rei, que eu não sei. E disse então o rei: pergunta, pois, quem é filho esse mancebo? E disse-lhe Saul: de quem és filhos, mancebo? Ele disse, Davi: filho do teu servo Jessé, o belemita. Então quando Saul viu que Davi derrotou, decapitou ali o gigante, ele não quis saber qual era a escola de artilharia, aonde que ele aprendeu, a habilidade, aonde que ele treinou, não, ele queria saber quem era o pai de Davi. Era isso que ele queria saber, queria ter o pai, porque o pai significa muito no reino de Deus. E eu e você temos um pai eterno, que se preocupa que nos seus filhos, para que nós possamos andar na obediência, no relacionamento, para que eu e você desfrutamos um Deus presente nas nossas tribulações, presente nas nossas vidas. Em Provérbios 17:6 diz assim, 17:6, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a coroa dos filhos são os seus pais. Você consegue entender? Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Existe uma hierarquia, existe uma demanda, existe uma graça, existe um favor. Por isso que Satanás tem procurado destruir as famílias. E muitas vezes o teu pai ninguém ministrou para ele assim. E por isso que ele tratou do jeito que tratou você. O avô teu talvez fez o mesmo, o teu pai, o bisavô. Ninguém ministrou, ninguém ensinou, ninguém orientou eles. E eles aprenderam daquele jeito, sendo duro, rude, pesado com a família, e achando que aquilo era normal. Talvez você foi vítima de tudo isso aí também, porque eles não foram ministrados, não foram ensinados, não foram aconselhados, não tiveram esse esclarecimento, porque Satanás é Maquiavel, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Por isso existe casa, que existe herança patriarcal e existe herança matriarcal. O que eu quero dizer? Existe casa que o sacerdote é o homem, mas existe casa, quem dá as cartas é mulher.
E eu digo para você, por mais que essa mãe, às vezes ela foi abandonada, ela teve que assumir o controle da casa, ela se deu, ela trabalhou, formou seus filhos, ela fez tudo possível e impossível para manter a família unida, porque esse pai desertou. Mas mesmo assim, por mais que ela faça, não frui diante daquilo que a promessa do Senhor ensina a cada um de nós. Existe essa hierarquia. É o pai que tem essa chave. Por isso que o diabo luta para tentar de todas as formas quebrar esse ciclo. Então por isso muitos filhos têm dificuldade de se relacionar com Deus. Por quê? Porque o pai é a figura de Deus dentro da sua casa. Tem muitos filhos que têm uma dificuldade tão grande de se relacionar com Deus. Por isso que ele vai se relacionar com Deus, ele se relaciona como Senhor. Ele tem dificuldade de falar pai. Muitos de nós, irmãos, temos uma dificuldade de dizer Jesus, eu te amo. Por causa de Jesus ser uma figura masculina. Uma pessoa masculina. Então muitas vezes nós se relacionamos com Deus como Senhor, Senhor. Mas Deus quer que eu e você se relacionamos com Ele como pai e filho. Você é filho de Deus, Ele é teu pai. Então muitas vezes eu estou adorando a Deus, estou servindo na casa do Senhor, estou trabalhando, mas só como Senhor. Eu canto aqui, eu ministro aqui, eu cuido das portas, tenho muitas atividades, mas tudo eu faço como Senhor, mas não para o meu pai. Não consegue, porque ele não teve a figura, ele não consegue servir como pai. Talvez muitos de nós enfrentamos situações assim no passado. Talvez muitos de nós tivemos um pai ausente. Talvez muitos de nós nem conhecemos nosso pai. Talvez muitos de nós tivemos um pai viciado na bebida, como muitos hoje estão nas drogas, muitas mulheres também. E quem mais sofre são os filhos. Mas eu digo para você que existe um pai por excelência. Por excelência, e Ele só nos basta. Ele preenche todas as lacunas do nosso coração. Ele cuida de nós, Ele está presente para conosco. E um dia todos nós vamos morar com Ele na eternidade para sempre. Talvez o teu pai falhou, talvez o teu pai te abandonou, talvez teu pai bateu em você, talvez teu pai foi grosso, foi pesado com você, talvez ele machucou você, talvez fez coisas horríveis com você. Mas nós temos um pai por excelência, que Ele nos ama, que Ele nos protege, que Ele cuida de nós e que Ele nos resgatou, regenerou, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa para sempre. Nós temos um pai bem presente. Davi entendeu isso aqui. Esse dia ligou uma pastora para mim e falou: pastor, eu ouvi uma mensagem sua e eu procurei no Facebook, no YouTube, não consegui onde que você falou sobre a filiação de Davi. Pastor, aquilo ali tocou meu coração. Pastor, grave outra vez essa mensagem e coloque para nós ouvir. Essa mensagem tem que ser ouvida por o mundo todo. Falei, daqui uns dias Deus me dá inspiração. Davi entendia disso aqui, porque Davi, ele era o filho bastardo. Davi era filho de Jessé com outra mulher. Enquanto quando nós lemos os salmos e começamos a montar ali o quebra-cabeça, Davi, ele morava com a mãe dele. Ele não morava com o pai dele. Ele morava só com a mãe. Jessé, ele tinha a esposa dele, tinha os outros filhos. E Davi, ele entendia, ele buscava Deus, escrevia o salmo falando sobre o pai. Quando você leu o Salmo 139, ele diz: Senhor, Tu me sondaste e me conhece. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. Cerca o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me sonda
tu me cerca em volta e puseste sobre mim a tua mão. Davi, ele tinha um relacionamento, quando você lê alguns salmos, ele está falando sobre essa filiação, ele tinha a presença desse Pai eterno, excelente para a sua vida. Quando você lê o Salmo 23, como que Davi escreveu o Salmo 23? Porque os irmãos, filhos de Jessé, eles odiavam Davi. Então muitas vezes eles iam aonde que Davi cuidava das ovelhas, da sua mãe na realidade. E eles iam lá e tinha um riacho, eles pegavam o Davi, enfiavam o Davi debaixo da água, faziam, sufocavam e tiravam, enfiavam e tiravam o Davi. Está na Bíblia isso aqui. E faziam ali, molestavam o Davi. E ele sofria muito com aquilo. Foi isso que ele escreveu o Salmo 23. Ele diz, prepara, Senhor, uma mesa um dia na frente, uma mesa na frente dos meus adversários, dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar. Ele profetizava sobre ele mesmo, porque ele era um filho ausente, um filho distante de pai. O pai não reconhecia ele. Por isso que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele apresenta todos os filhos e diz, olha, estão todos à mesa aqui junto. E Samuel chega ali, e o Espírito Santo revela e falou, não, mas não é nenhum desses aqui. A mesa estava pronta. Samuel diz, eu não vou comer nada enquanto ele não vir aqui. Você não tem mais um filho, Jessé? E eu creio que Jessé olhou para a esposa dele, olhou para os irmãos, para os filhos assim, e falou, tenho sim, ele está lá no campo, tal, manda buscar. Eles pegam uma carruagem, essa carruagem vai buscar Davi. A Bíblia diz que Davi estava com uma capa, e aqui não tinha nem botão, era furado, e tinha o botão aqui era um pedaço de madeira, que estava aquela capa, aquela pele nas costas dele. E quando chega a carruagem, naquela época a carruagem tinha as rodas eram altas, e Davi era pequeno, e quando ele foi subir, que chamaram a atenção, que Davi devia ir na casa do seu pai, e ele vai até a sua mãe, ele diz assim, mãe, eu vou, mas eu volto. E a Bíblia fala que quando ele não conseguia subir na carruagem, alguém foi lá e se dobrou, ajoelhou. Está na Bíblia, vocês não leram ainda? Ele pisa nas costas e sobe, e falou, não, eu nunca vou pisar nas costas de ninguém. Ele pegou, escalou aquela carroça e subiu. E foi. Quando ele chega, a mesa estava pronta. Geralmente o pai, o filho mais velho, ficava na sua direita e os demais. E havia ali um lugar para Davi. E quando Davi chega ali, Samuel vem com o vaso e cumpre o Salmo 23. Unja-me com óleo, e meu cálice transbordará. Porque ele era um filho bastardo. Ele não era reconhecido com os demais. Por isso nós temos um pai por excelência. Talvez seu pai falhou com você. Talvez ele nunca foi ministrado. Talvez ele fez o melhor na ignorância dele, mas falhou muito, te feriu, te machucou. Talvez você teve um pai ausente. Talvez você teve um pai alcoólatra. Talvez você teve um pai que batia na sua mãe, batia em você. Talvez você tenha. Mas nós temos um pai por excelência, que é Deus. Como que Deus se torna pai? Eu sempre falo que Deus poderia descer do trono dele, pegar nós, colocar no colo e abraçar e beijarmos. Mas Deus se torna pai usando pessoas para nos amar, para falar conosco, para cuidar de você. Se você deixar ele entrar na sua vida. Que tem pessoas que tá tão ferida que até um abraço dói. Então Deus usa pessoas para nos amar, para cuidar de nós. São seus pastores, são seus apacentadores. São pessoas que entregaram a vida para Jesus e entendem esse princípio. São os educadores, são os professores.
Deus usa aqueles que leram aquele livro ali de um pastor chinês, não sei o que é lá, Shui Zaor, que fala sobre os passos de Jesus. Aquele ali, ele conta uma história de uma criança que também criou sem pai, distante, e que aquela professora adotou aquela criança, e cada vez que ele entrava na sala de aula, ela profetizava: um dia você vai ser um homem de Deus, Deus existe, nós temos um pai, e Ele cuida de nós. E aquela criança falava: mas como assim? Porque eu apanho tanto, as minhas irmãs fugiram de casa, foram para lá e para cá, se tornou alcoólatra, fugiram, sofrimento, eu não tenho nenhum tênis para vir, eu não tenho uma mochila. E aquela professora profetizava e declarava, e quando ele chegava, ela ia lá abrir o armário e pegava ali um vidro de biotônico e dava uma colher para ele, e a hora que ele ia fazer a prova, ela orava em cima e declarava sobre a vida dele, que um dia ele seria alguém, que existe um pai, e esse pai cuida de nós, que nós temos que aprender a depender dele. É isso que Deus quer de mim, de você. Mas muitas vezes nós somos orgulhosos, somos arrogantes. Qualquer coisa que os irmãos fazem, nós queremos xingar, nós queremos abandonar, nós viramos as costas para eles. Querido, não tem como nós servirmos a Deus se nós não amar a Deus e não amar os nossos irmãos. Nós já passamos dessa fase de criancice. Existe um Pai por excelência, e Deus cuida, Deus liberta, Deus salva através de vidas. Quantos de nós tivemos pais ausentes? Muitos tiveram mãe ausente também. Precisamos amar as pessoas, precisamos liberar palavra sobre as vidas das pessoas, precisamos cuidar das pessoas, precisamos servir as pessoas, precisamos orientar as pessoas. Deus abençoa a vida através de vida, porque o amor de Deus ele é ilimitado, o poder de Deus é ilimitado, a graça de Deus é ilimitada, a glória de Deus é ilimitada. Precisamos saber que existe uma porta, existe uma chave. E essa chave é esse Pai. É a família. Porque através da sua família, todas as famílias também serão abençoadas. Isso é muito importante. Sabemos que existe essa chave. Existe uma porta. E essa porta chama-se porta de honra. E por isso que o diabo usa muitas vezes a figura paterna para causar machucar. Porque ele sabe que todo filho precisa passar por uma porta de honra para que ele possa ser bem sucedido durante toda a sua vida. Existe uma chave, existe uma porta de honra. E a maioria dos filhos cresce com a ira, com ódio, com a dor no coração. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, tinha 23 anos. E a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo, e eu estava orando, aceitando ali, eternamente enamorado de Cristo, e o Espírito Santo falou: Isaor, você precisa procurar teu pai, e você precisa pedir perdão para ele. Falei: Deus, eu não estou entendendo nada. Como assim? Ele falou: tenho muitas coisas para fazer através da sua vida. Porque meu pai abandonou, estava no ventre da minha mãe. Eu nasci, eu vi meu pai quando eu tinha 6 anos, depois não vi mais meu pai. Então quando as pessoas perguntavam: quando teu pai? Não, meu pai é morto. Onde que está teu pai? Eu não conheço meu pai. Quando teu pai? Eu procurava não falar nada. E Deus sabia. E o Senhor falou para mim fazer aquilo que eu tenho que fazer. Você precisa se tratar com o teu pai. E aí eu já era casado, tinha acabado de casar com a Nilzete. E aí fui numa fazenda que meu pai morava, na região de Castro. Chegamos lá, já moço, casado. E aí eu cheguei, quando olhou para mim, eu falei: pai, me perdoa. Ele não entendeu nada, só chorou. Como assim? Falei: porque muitas vezes perguntava para mim: quem é teu pai? Não teu pai, não conheço meu pai.
quantas pessoas que estão vivendo assim? Quantas pessoas que estão dentro da igreja do Senhor, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de mágoa dos pais. E o diabo sabe, por quê? Porque existe uma porta de honra, que está em Efésios 2,6, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E o diabo sabe disso, essas coisas, dessas verdades. Honra teu pai, honra tua mãe. A Nilzete sabe, faz mais de 28 anos que eu orei para meu pai pela salvação. Hoje meu pai é um homem crente, está com 95 anos. Eu nunca chego na casa do meu pai sem levar um presente para ele. Eu nunca, quando a minha mãe é viva, eu nunca chegava na casa da minha mãe sem levar uma lembrança. E hoje eu procuro fazer com meus irmãos que são mais velhos do que eu. A Bíblia diz, honra teu pai, honra tua mãe. E muitas vezes daí, pastor, ore por mim, as coisas não fluem, as coisas não acontecem. E teu coração, qual é o teu relacionamento? Pastor, ore pelo meu filho, porque as coisas nada dá certo para ele. Qual é o relacionamento que ele está tendo com seu pai e com a sua mãe? Pode trazer o Binirim, pode trazer quem quiser, nada vai acontecer. Porque nós precisamos aprender os princípios da palavra de Deus. Existe chave, existe maneira, existe promessa. E eu preciso, para que eu possa desfrutar das promessas, desfrutar da herança, eu preciso ter conhecimento. Eu sei que vocês são peritos, mas quando o Espírito Santo falou no meu coração, depois usou meu Espírito Santo, minha esposa, a Nilzete falou, Isaúra, você precisa pregar essa mensagem. Aí tem que ouvir o Espírito Santo 2 vezes, né? Porque eu sei que muitas pessoas vão acessar essa mensagem. Muitas pessoas estão sofrendo. Assim como Efésios 6,4. Vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na disciplina, a demonstração do Senhor. Por isso a minha preocupação cada vez que eu subo nesse altar aqui, eu procuro ministrar a palavra, ensinar a palavra com amor, ensinar a palavra de Deus com graça, ensinar a palavra de Deus com fé, ensinar a palavra de Deus com autoridade. Talvez você, muitos de nós, você que está nos assistindo, vai acessar situações semelhantes à minha. E quando às vezes eu fico fazendo uma reflexão da minha vida, quantas vidas, quantas pessoas curadas, quantas pessoas salvas, quantas pessoas, onde que Deus me leva, Deus tem nos honrado de uma maneira tão grande. Quantas bênçãos, quantas coisas Deus nos dá. Temos tanta roupa, temos tanto calçado, comemos do melhor. Aonde que a gente vai, somos tratados realmente como rei, como sacerdote. As pessoas têm graça, têm alegria de ficar junto conosco. Aonde que eu vou, lugar pela primeira vez, as pessoas choram. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Paraguai, eu fiquei surpreso, porque 100% da igreja, os paraguaios, a primeira vez, eles nos abraçavam, todas as crianças, homem e mulher. Eles vinham, abraçavam a minha Nilzete, e choravam, eles não queriam que nós voltássemos mais para o Brasil. Até na academia ali, tem umas brincadeiras, e nessa sexta tem uma brincadeira, aí eu puxei uma turma para cá, vieram todo mundo junto comigo, e a professora falou, não, mas é 2 equipes, não, eu quero ficar com o Isaúra, ele é mais abençoado, a equipe dele nunca perde. Amado, onde que nós temos? Amar as pessoas, tocar as pessoas. Cada aniversariante, o pastor, nós trouxemos um bolinho, e você ora por nós, abençoa a nossa irmã que está fazendo aniversário, o nosso professor. Sexta-feira foi o dia do professor de educação física, dos professores. Nós estivemos ali, orando, abençoando. Se tu uma benção. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok.
sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.